Olá, começando mais um ABC da Notícia, o programa que traduz o noticiário do dia a dia de uma forma simples e acessível para você. O ABC ajuda a gente a entender melhor o que está por trás ou em volta do noticiário. Hoje nós vamos tratar de um assunto que, de uma maneira ou de outra, mexe com todos nós: o medo. O Brasil vive um momento sensível, de travessia, de mudança. Não é novidade para ninguém que nós temos um país dividido na véspera das eleições. Já vivenciamos tanta coisa nesses últimos tempos que não é exagero dizer que temos aí uma população sobressaltada, com medo do futuro, medo da violência e tantos outros medos que vêm nesse pacote. Um pacote de incertezas e de pouca tolerância. Lembrando que medo de um é a solução para o outro, e aí está feita a confusão. Para falar sobre este assunto, eu convoco o Alexandre Sayad, meu companheiro aqui de bancada, que hoje fala diretamente de Arequipa, no Peru, onde foi a trabalho. Alê, tudo bom? Bom dia. Você fugiu das eleições, é isso ou não? Não, em hipótese alguma. Não, Poli, hipótese alguma. Bom dia a todos. Não, em hipótese alguma. Venho da Costa Rica, estou no Peru, vou para a Colômbia, no meu trabalho com a Unesco New Alliance, discutir desinformação, justamente. Estamos com tiktokers aqui, estudiosos, junto com a Unesco e outros organismos, debatendo como combater a desinformação com a educação, que é o que a gente faz no ABC, né, Poli? Então, de certa maneira, eu estou respirando coisas do ABC da notícia aqui também. E essa informação toda é que cria o caldo para, muitas vezes, causar o medo nas pessoas, né? Mas conosco também a cientista política, Glenda Mesaroba, bem-vinda, Glenda, e o psiquiatra, professor da USP, Daniel de Barros, colunista aqui da Band News FM também. Tudo bom, Daniel? Tudo jóia, é um prazer estar aqui no ABC, ajudando a traduzir um pouco essas notícias. Que bom, a gente precisa. Então eu vou começar pelo começo. Começando com você, Glenda, diante das incertezas que a gente está vendo aí no horizonte, na sua avaliação, o que a gente deveria temer mesmo nesse momento? Nesse momento das eleições? Nesse momento que o país, esse ambiente que a gente está vivendo. Acho que a gente teme a violência, o que a gente teme principalmente, e nesse momento, né, a violência das eleições, em torno das eleições e do resultado que possa vir, porque parte dos eleitores vai ficar descontente. Mas o que eu acho que a gente devia mesmo temer, e o que é muito mais trágico, independente do resultado das eleições, naturalmente, é que a gente está perdendo essa oportunidade de celebrar uma festa cívica, né? Uma festa da democracia, porque a eleição, o que é a eleição, além de uma festa democrática, né? E outro aspecto que me parece muito importante e que essas eleições estão evidenciando de uma maneira brutal é como nós não estamos imersos na lógica da democracia. Não estamos imersos na lógica da política. A gente está imerso na lógica oposta, que é a da guerra, porque a política é a esfera do diálogo. Então, se na esfera do diálogo a gente está em pé de guerra, a gente não está mais na esfera da política, né? Isso eu acho que, independente do resultado, naturalmente, se for a reeleição vai ser terrivelmente pior, sem a menor dúvida, para o país, mas o que a gente deve temer é que a gente, em alguma medida, perdeu esse pé da política, a gente está em outra chave. Quer dizer, de alguma maneira a gente foi para a trincheira, é isso que você está dizendo, e ao invés de estar celebrando aí a oportunidade de poder fazer trocas, enfim, como já houve muitas que nem... Acho que um momento de transição, né, como a gente está vivendo, né, Glenda, geralmente pode trazer otimismo, né, e pode trazer uma certa alegria por estar celebrando ou estar concretizando um momento que pode melhorar um estado social, político e econômico, mas a gente não vê alegria, é impressionante. Eu li um artigo da Maria Homem hoje, como eu acho que o medo sufoca a alegria nesse momento. Não sei o que você pensa, Glenda. Exatamente isso, e isso é uma tragédia, né? Isso é uma tragédia. A vida já é tão difícil para todo mundo, os desafios que cada um de nós tem que enfrentar, e a maioria da população em condições muito mais adversas. Então, nesse momento que seria um momento de reflexão, de escolhas, de debates entre a melhor proposta, né, o melhor cenário, como estratégia tem sido usado e mobilizado e de uma maneira brutal e cruel o medo, né? A violência ela está permeando tudo. E assim, a gente está com medo, isso me parece terrível, a gente está com medo, inclusive, dos símbolos nacionais. A gente tem medo
de Tá verde e associado a amarelo, alguma coisa. de bandeira do Brasil. Como é que você vê isso, Daniel? Uma sociedade que está movida por esse combustível aqui que a gente está falando, que chega por diversas portas e janelas assim na nossa vida, né? Ou a violência, ou o medo dos símbolos que podem associar a gente a outra coisa, ou então a gente, ao invés de celebrar, vai para as trincheiras. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Enfim, que tipo de visão você tem e aconselhamento também, porque a gente está precisando um pouco de paz, né? Claro, e eu acho que o medo não é de hoje. Se a gente pensar historicamente, não só na política, mas em qualquer contexto em que alguém queira convencer muito o outro, é bem comum o apelo ao medo. A verdade é que a gente fala muito do amor, a gente fala da afiliação, do carinho, do cuidado, porque essas coisas, quando a gente gosta, quando a gente ama, quando a gente é seduzido, a gente tem a probabilidade de fazer alguma coisa em direção àquilo. Mas o medo é uma emoção muito mais lucrativa nesse sentido, porque ele tem muito mais força de nos mobilizar. Você tem mais probabilidade de se afastar de alguma coisa que tem medo do que de se aproximar de alguma coisa que você gosta. Então, é por conta disso que o medo é explorado em estratégias de persuasão e convencimento, e particularmente eu venho percebendo isso nas eleições de uns anos para cá. Essa está muito marcada por isso, mas não é a primeira que eu vejo. Essa ideia de que o processo democrático, que a existência de um outro lado, ela é amedrontadora, né? Então a gente passou a ter medo da sucessão. Super ameaçador, né? E de parte a parte, né? Acho que todo mundo fala assim, olha, não, isso é muito perigoso. Vai acabar com a sua vida, vai acabar com o país, vai acabar com isso, com aquilo. E aí a pessoa, e acho que isso também está na raiz até das brigas. Porque imagina, você está vendo algum familiar seu, né, votando em alguém que você não concorda, alguém que você teme pela vida, pela existência da pessoa, você fala, como é que você não vê esse medo? Como é que você pode ser tão irresponsável? Então, infelizmente, eu acho que essa é uma das raízes disso que a gente está vivendo, é a exploração do medo como uma estratégia de persuasão muito eficaz, infelizmente. Porque o medo, até estava lendo num material que o Dr. Daniel enviou para a gente aqui, que o medo pode ser aquele medo assim que o medo às vezes, o medo de uma maneira geral, não só fatiando aqui nesse momento eleitoral, que é aquele medo que a gente... Eu lembro que eu gostava de sentir medo. Você vai assistir um filme, ainda mais você está com mais gente, é gostoso sentir medo. O medo dá para a gente segurança, porque se você é tão destemido, você está exposto aí a uma situação de vulnerabilidade, enfim, você está exposto. Então, o medo, se você tem um pouco de medo, te dá segurança. Mas esse que a gente vive agora é absolutamente diverso do que eu estou dizendo agora. É um medo de... Sim. Não é? Que aperta aí os botões que você fica inseguro, você fica com medo que seu filho saia na rua, deixa eu ver se ele não está com nenhum sinal aqui, nenhum símbolo que possam pegar ele na esquina. É disso que a gente está falando, né? Uma sociedade armada, não só armada com armas mesmo, mas de prontidão, né? Sim, de uma ameaça iminente, né? O medo é isso, é de uma ameaça iminente, né? Que aconteça alguma coisa. Oi, Ale. Agora, se por um lado o medo é um mecanismo natural de proteção que a gente gera para se proteger, e acho que é isso que você coloca, Daniel, acho que o que você coloca é que a munição para essa proteção é justamente a estratégia de alguns políticos, né, nesse momento. Quer dizer, eles dão uma munição para você se agarrar e você se protege com aquele medo de uma maneira torta, né? Acaba, ao invés de ser uma proteção, acaba sendo quase que uma ameaça à sua existência, né? Meio por aí, né, que a gente está vivendo. Eu vou fazer um paralelo com campanhas de saúde, por exemplo, né? Você não pode, sei lá, comer gordura trans.
Por quê? Não, porque senão você vai morrer, porque seu coração vai pifar, você, enfim, não pode ser sedentário. Por quê? Porque senão você vai ter um piripaque. Em toda campanha, em toda não, né? Mas não é raro que em campanhas exista um apelo ao medo para te mobilizar na direção oposta daquilo. O problema que eu estou vendo, e que vocês estão apontando, acho que com muita pertinência, é que isso escalonou de uma maneira que a gente chegou no terror, né? E que é um terror paralisante, é isso que a Polly estava dizendo, assim, de você não poder, de você ter que ter cuidado com a roupa, você não pode escolher uma roupa que combina, porque a roupa que combina pode remeter a uma coisa ou outra, né? Então o medo, ele é extremamente protetor, o medo é muito bem-vindo, uma pessoa sem medo, absolutamente sem medo, é uma pessoa que se expõe, uma pessoa irresponsável, a virtude está no meio, né? A virtude aristotélica, entre a coragem é o meio termo entre a irresponsabilidade e a covardia. Então a gente caminhou para isso, mas como a gente coloca, municiado, né? Estimulado por campanhas que levaram isso a uma intensidade tal que a gente fica paralisado numa outra reação de medo, que é a reação de paralisia. Às vezes o bicho, você vê isso na natureza, né? O bicho assusta, ele paralisa. Às vezes a gente fica paralisado pelo terror. Como que a gente pode ter uma vida melhor, ou ter uma saúde mental, ou ter uma... como a gente pode driblar esse estado que a gente está nesse momento? O medo é essa emoção que coloca a gente para frente mesmo, né? Para frente no sentido de antever ameaças. E o Brasil, ele antes disso tudo, ele já era o país com maior taxa de transtornos ansiosos do planeta. O Brasil é campeão mundial de transtornos de ansiedade. Eu acho que isso tem a ver com a insegurança, né? Porque a gente fala de insegurança, a gente pensa automaticamente em violência urbana, mas não é só essa insegurança que nos permeia, né? É a insegurança de você não saber se amanhã o imposto vai ser o mesmo que hoje, se amanhã a eleição vai ser aceita, se as instituições estão funcionando. É uma insegurança geral que a gente vive, que talvez faça parte disso. Agora, como lidar, né? Se isso está dado, se isso é assim, Exato. Não tem jeito. Nós estamos nesse país. Aí a gente tem que pensar no seguinte, né? Uma coisa que estimula muito a nossa ansiedade, que nos deixa muito preocupado, é o que você estava dizendo de a gente antecipar cenários e ficar pensando, não vai ser assim, vai ser assado, e vai acontecer, e vai, né? Vai destruir, vai construir, sei lá. A gente ficar na nossa cabeça antecipando as ameaças, porque a ansiedade é isso, a gente vê à frente e se prepara. Só que a nossa imaginação, ela é muito fértil. É como dizia o Mark Twain, né? O Mark Twain dizia assim, eu já passei coisas terríveis na minha vida, algumas que até aconteceram de verdade, porque muita coisa tá na nossa cabeça. Então eu acho que domar um pouco os nossos pensamentos, entendeu? A gente vê o que é real, o que é fato, o que é uma ameaça, o que é um cenário possível, o que é provável. Cai tudo hoje em dia no mesmo saco de gatos, né? Uma especulação, uma fake news, uma possibilidade, uma probabilidade, parece que tudo tem o mesmo teor para nós. Eu acho que quando a gente se aprofunda um pouco mais nas notícias, nos fatos, no conhecimento, talvez a gente consiga combater um pouco o medo, dizendo, bom, isso aqui é mais provável, isso aqui é menos, isso aqui está só na minha cabeça, isso aqui pode acontecer, mas nada garante que vá, então se nada garante que vá, não vou me preocupar com isso agora. Então, a gente estava falando de uma possível repactuação, de um pacto, uma repactuação da nossa cidadania, enfim, da gente deixar transpor esse medo num possível cenário pós-eleição, né? Mas eu queria entender se isso é possível de uma hora para outra, ou se, como todas as emoções e todos os sentimentos humanos, isso não é processual, quer dizer, quanto tempo a gente vai demorar para se reconstruir e para superar, de certa maneira, esse medo coletivo que nos atinge hoje? Quem quer começar a falar? Eu posso falar um pouco. É difícil ter essa previsão, essa ideia, né? A sociedade brasileira está muito fraturada. Eu acho que o medo é bem real.
Me parece, assim, basta andar, por exemplo, aqui em São Paulo, nas ruas, a gente vê muita gente em situação de rua, né? Muita gente com dificuldade para se alimentar. Quer dizer, a gente vê o sofrimento, é tudo muito palpável, né? A realidade está muito dura, mesmo para quem não está naquela situação, mas com o mínimo de empatia consegue perceber. E aí, quando a gente fala, por exemplo, né, em como lidar com isso e como lidar com essa ansiedade, por exemplo, a política é a esfera de lidar exatamente com essa expectativa de futuro de uma vida em sociedade, né? Construir uma vida em sociedade passa pela política e, especificamente, Exato. pelas eleições. Muitos filósofos e o que a gente poderia chamar hoje, né, de cientistas políticos, mas não eram, né, pensadores dessa área da política, concebiam, por exemplo, acredito que são teorias deles, né, de alguns desses pensadores, que a sociedade existe como tal, que essa construção que a gente fez foi justamente para garantir a sobrevivência das pessoas, dos indivíduos. Então, nos unimos em sociedade, delegamos o uso da força a uma instituição, né, no caso, nas democracias modernas, então, as Forças Armadas e as polícias, para evitar justamente a guerra entre todos, o que, por exemplo, Hobbes chama da guerra de todos contra todos, que seria o estado de natureza. Então, a política é muito fundamental para isso, para justamente baixar essa ansiedade terrível e construir um futuro de esperança. Mas, nesse momento, vai demorar, eu acredito, muito tempo, no caso do Brasil, porque nós estamos imersos numa realidade terrível. Agora, quanto que esse estresse que a gente fala tanto, que é muito vilão, Daniel, ele pode ser usado de forma positiva, porque é um estresse que a gente está vivendo coletivo, de novo, né? Como que isso pode ser usado, o estresse que é sempre o vilão, é o estresse, isso é a culpa do estresse, o estresse é sempre uma coisa muito ruim, mas como que pode ser usado de uma maneira positiva nesse momento, se é que há? Eu acho que existe, né? Porque o estresse, a ansiedade, eles mostram para nós coisas que são importantes, coisas que são relevantes. Como a Glenda falou, assim, algo que está sendo ameaçado que nos mobiliza ansiedade e que você valoriza, né? Porque você está ameaçando alguma coisa que você não dá valor, aquilo não vai gerar nenhuma ansiedade em você. Então, eu acho que primeira coisa é esse medo que a gente sente, ele mostra, ele aponta para nós coisas que a gente valoriza, coisas que a gente não quer perder. Não, você não estava ligando, você não estava com medo. Aí eu acho que já é um ponto positivo. E a partir daí, até retomando a pergunta do Alê, assim, a gente precisa, ao longo do tempo, então, seja o que for que aconteça com o país, prestar atenção, o que é que eu estou com medo de perder? Né? Bom, agora aconteceu a eleição A ou a eleição B, seja o que for. Agora eu preciso trabalhar como cidadão e como ator aqui na minha comunidade para ver se isso realmente está ameaçado e trabalhar para que isso não se perca. A ansiedade ela é muito maior quando a gente sente que não tem controle, quando a gente que não tem autonomia. Né? O estresse ele é muito potencializado quando nós temos nenhuma autonomia sobre a situação. Quando você tem algo a fazer, você tem alguma sensação de controle, você diminui um pouco o seu estresse. Então, talvez seja esse um caminho de reconstrução. Né? A gente colocar na pauta da discussão pública, como a gente está fazendo aqui, que o medo está sendo inadequadamente explorado e, a partir daí, colocar na nossa agenda o combate ao medo, mas mantendo no nosso radar o que é que a gente valoriza e aquilo que a gente quer preservar, porque nós tememos perder. Tem algumas coisas que são realmente concretas, né? Uma pesquisa da Quest, por exemplo, fala que 37% das pessoas têm medo que a economia piore e a inflação aumente. Então, assim, tem alguns medos que são concretos. É o medo de você não ter emprego, é o medo de você... São esses medos que são muito concretos, que não tem a ver com você relaxar e depois do relaxamento tudo vira outra coisa. Não, são medos muito concretos, que eu acho que é isso que a gente tem que estar bem atento depois da semana que vem, o que virá e o que a gente deve cobrar, seja de quem for. São essas perspectivas de futuro, porque essa mesma pesquisa fala uma coisa muito interessante, que 67% dos brasileiros têm muito orgulho de ser brasileiro, apesar de estar com toda essa carga atrás. Eu fico me perguntando se a desinformação, as fake news e tudo isso que a gente está vivendo, não é uma estratégia também de medo, no sentido que ela coloca em suspensão as certezas.
onde né? se Ela faz o coloca a caldo, suspeição né? que a gente tem de certo. Exato, eu acho que como compõe esse caldo, né? Isso é assim, Eu as acho que pessoas... essa é uma Oi, Daniel, pode falar, por favor. Eu acho que essa é uma das estratégias mais perniciosas que vem sendo utilizada, que é minar as bases de algumas certezas que a gente tem. Porque, vou pegar um exemplo não aleatório, mas, enfim, um exemplo qualquer. Vamos colocar o sistema eleitoral. Então, não existe, é óbvio, nem nada no mundo, no planeta Terra, que seja absolutamente perfeito. É claro, isso é lógico. Mas a gente tem, como sociedade, pactuado o mínimo necessário. Tem um mínimo de segurança necessária no trânsito, tem um mínimo de segurança necessária que está certificado no seu cinto de segurança, tem um mínimo de segurança necessário da comida que você come no restaurante, a vigilância sanitária tem um mínimo ali, nada é perfeito. E o que a gente começou a ver como estratégia de fomento ao medo, e o Ale está certo nisso, é falar assim, não, nada está certo, então a gente não pode confiar em nada. Você não pode confiar no cientista, você não pode confiar na foto do satélite, você não pode confiar no jornalista, você não pode confiar nos livros. Então você pode confiar no quê? Essa é uma estratégia pensada para gerar o medo e dizer, não, você pode confiar só no que eu digo. Uma vez que você tirou todas as bases de credibilidade sobre as quais a gente construiu a sociedade, se a gente não tinha chegado na Lua, se a gente não tivesse um mínimo, né, esse critério de, bom, tá bom o suficiente, vamos daqui para frente. A sociedade é construída com essas bases. Miná-las é uma estratégia de medo e uma estratégia também de convencimento, enfim, de tentar manobrar as pessoas para a direção que você quiser. E discordar é trair, né, nesse espírito. Agora, o que existe de concreto dentro do que a gente está dizendo aqui, dos efeitos do medo, quer dizer, as pessoas têm que ter, acho que um cuidado redobrado com o que estão recebendo de informação via rede social, WhatsApp e tal, porque às vezes é uma pílula do medo que está chegando na sua mão, bem embrulhadinha, para você falar, não, eu não vou votar, por exemplo, né, já que o nosso assunto também passa muito por eleição aqui, porque estão dizendo que vão estourar bombas nas urnas, sei lá o quê, nos locais de votação. Agora, o que tem, o que sobra, o que decanta e fica, assim, o que me dá muita tristeza e que a gente tinha que conseguir virar isso, é essa outra pesquisa, outro dado aqui do Datafolha, que a maioria dos jovens de 15 a 29 anos deseja sair do Brasil. Isso isso é uma grande tragédia. Glenda. É terrível e remete a um ponto que o Daniel chamou a atenção, que é um ponto da confiança. Para nós, cientistas políticos, há uma ideia muito importante, que é a ideia de confiança cívica. É a confiança entre os indivíduos, né, que compõem uma sociedade, no caso, então, entre os cidadãos brasileiros, e uma confiança também nas instituições. Isso é um valor muito caro à democracia. E como o Daniel mencionou, quer dizer, tudo isso a gente levou décadas, no caso do Brasil, para construir. Nós temos uma democracia recente, né, se a gente pensar na etapa mais próxima aqui da democracia, nessa experiência mais recente, a gente retomou a democracia em 1985, 88, na verdade, com a nova Constituição. Então, a confiança cívica é um aspecto que vai ter que ser trabalhado, mas, claro, exige um governante disposto a isso, para restituir, né, reconstruir as relações sociais e a confiança entre os cidadãos e nas instituições. A Glenda falou uma palavra aqui que eu gostaria de ouvir do Daniel. Qual que seria o antídoto, não sei se eu posso dizer assim, para o medo? Seria restaurar a confiança? Eu acho que o tempo todo aqui no programa a gente está falando de medo, né? Mas eu vejo duas esferas de medo. Existe o medo social, esse medo coletivo, que a gente está no Brasil, e existe o medo individual, o sujeito que tem ansiedade, estresse e aquele medo clínico, né? Males diferentes, remédios diferentes. Mas, neste caso, eu acho que restaurar a confiança significa você seguir em frente, mantendo as coisas funcionando, as instituições funcionando, enfim, o país, de alguma forma, funcionando, e as pessoas recebendo ali a informação e a percepção de que
o mundo não desmoronou e os medos, as preocupações não se concretizaram, enfim, a gente está construindo um país. Se a gente conseguir ver isso, se a gente conseguir trabalhar por isso e ver isso, é óbvio que o medo vai diminuindo, né? Porque, enfim, aquela que era a ameaça que esperávamos não se concretizou. Só que isso requer realmente trabalho, né? Aí arregaçar a manga e construir um país. Bom, eu gostaria aqui, para fazer uma rodada final, já que a gente apontou tantas coisas assim que, na verdade, a gente passou a limpo aqui o atual momento da nossa sociedade, que não é tão animador assim, mas eu gostaria que a gente terminasse a edição de hoje, vocês apontando o que é importante as pessoas estarem atentas nesse momento, como é que dá para a gente seguir adiante, um pouco na linha do que o Daniel estava dizendo há pouco. Glenda ou Alexandre? Quem quer começar primeiro? Alexandre. Ale, talvez as redes sociais todo mundo fica muito existe uma teoria de que as redes sociais hoje, a tecnologia substitui a política, né, Glenda? A gente vive uma tecnopolítica. Eu acho que eu começaria a nutrir essa confiança, né? Esse é um tema que até a Unesco está usando esse ano, nutrindo a confiança em relação à verdade, né? Eu começaria prestando atenção nas fontes das informações que a gente busca, porque as fontes podem nos dar segurança e elas podem nutrir a nossa confiança de que tem coisas que funcionam, tem coisas que são comprovadas, tem coisas que vão levar a gente para frente, que podem nos acolher. Eu acho que fontes de informação confiáveis nos acolhem e nos dão mais segurança para seguir em frente. Glenda. Eu penso de uma maneira bem sintética que os valores que lhes são caros, você se nortear muito por esses valores. Então, as suas escolhas serem baseadas nesses valores. Daniel, você quer falar algo para encerrar a edição? Eu acho que, assim, tem duas maneiras de a gente regular nossa emoção numa situação de problema. Uma é atuar no problema e outra é atuar sobre as nossas emoções. Os macro problemas, nós como indivíduos não temos como atuar, né? Você não consegue baixar a inflação, você não consegue mexer na cotação da gasolina. Então, se a gente olhar para a gente, se a gente aprender a reconhecer as nossas próprias emoções e aprender técnicas, por exemplo, meditação, relaxamento, para atuar sobre as nossas próprias emoções, quem sabe a gente consiga trilhar um pouco melhor esses períodos que vêm por aí. Ok, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. O nosso tempo chegou ao final. Agradeço a participação no programa de hoje da cientista política Glenda Mesaroba e do psiquiatra Daniel Barros. Agradeço ao Alexandre Sayad, que mesmo à distância, ele está lá no Peru, como a gente contou, conseguiu participar dessa edição e ver se volta logo, não vai se mandar não, que tem ainda muita coisa para fazer aqui. Eu agradeço a colaboração na produção executiva da Mônica Quezan pela Band News FM, o apoio operacional foi do Gustavo Giovanni e a coordenação foi do Renan Suquevicius. Lembro que esse programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance e um recado importantíssimo, nos siga nas redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, e o programa você ouve também pelo Spotify. Sempre tem, além desse assunto que a gente tratou aqui hoje, tem outros conteúdos muito interessantes lá. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia. Se complica, a gente explica.